Bom, hoje a gente vai trabalhar um tema que é muito sensível à advocacia e que tem uma repercussão direta no nosso trabalho, no desenvolvimento da nossa atuação, que é quanto à real análise dos processos, a real análise dos recursos e a possibilidade de que isso efetivamente aconteça. Quando a gente fala em primeiro grau de jurisdição, aqui juízo de piso, nós estamos diante de uma possibilidade maior de que o magistrado tenha um contato com o processo, tenha um contato com as partes, tenha um contato mais próximo com o acusado e que isso vem sendo diminuído com a questão da audiência virtual, onde muitas vezes o magistrado nunca nem viu essa pessoa pessoalmente e vai julgar uma vida, vai julgar um processo. Isso tende a diminuir aí o grau de humanização do processo, que é uma das características que estamos vivenciando hoje em dia, devido ao alto volume de processos no judiciário. Os processos estão sendo tratados cada vez mais como números, como metas que o CNJ impõe, de movimentação, enfim. E isso impacta diretamente o nosso trabalho, não é novidade, não é segredo para ninguém. Mas ainda que no primeiro grau nós temos a chance de, muitas vezes, dependendo da comarca, aqui na comarca interior de São Paulo, geralmente existe a possibilidade aqui na região de conversar com o magistrado, de ter uma audiência, despachar com o magistrado, de ter um acesso ali para que seu processo seja lido, que a voz do advogado seja ouvida. Isso no primeiro grau, mesmo com a questão da audiência por videoconferência, que isso traz um afastamento, claro, das partes, nós conseguimos ainda desempenhar. Agora, chegando ao Tribunal de Justiça, quando falamos em Tribunal de Justiça, estamos aí diante do segundo grau de jurisdição, para que todos entendam. Quem julga são os desembargadores, são 3 desembargadores. Nesse instante, o contorno começa a se delinear por um lado que traz um pouco mais de problema. Por quê? Porque estamos falando de processos do Estado inteiro, que são concentrados nos tribunais de justiça. Por mais que existam várias câmaras criminais, ainda existe um assoberbamento, onde a inteligência artificial está tentando dar conta, mas esse dar conta não significa uma prestação jurisdicional com qualidade. É nesse ponto que temos que nos atentar. Mas mesmo assim, ainda em um tribunal de justiça, segundo grau de jurisdição, a gente consegue sustentar oralmente. Começou-se um movimento de virtualizar o julgamento, onde a OAB aqui de São Paulo, falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, a OAB aqui de São Paulo se postou firmemente nas garantias das prerrogativas do cidadão, A prerrogativa do advogado é direito do cidadão. Então conseguimos um mecanismo para sim sustentar oralmente, para tirar de pauta virtual e conseguir colocar na pauta presencial para sustentar o recurso oralmente, que é muito importante, porque isso traz voz ao seu cliente, isso traz voz à sociedade, a voz do advogado e a voz da sociedade. Pois bem, e nós chegamos aí ao Tribunal de Justiça nesse embate agora, com a questão dos julgamentos virtuais, mas que está sendo possível, pelo menos aqui no que eu verifico, está sendo possível pautar no presencial quando existe o requerimento para sustentar oralmente. Maravilha, perfeito. Tendo voz o advogado já é uma grande coisa. Quando o advogado tem voz, tem espaço de fala, isso já é algo muito positivo, muito benéfico, que contribui para os pilares democráticos do nosso Estado de Direito, tá? Mas quando a gente fala em STJ e STF, tá bom que são tribunais especiais, são matérias de direito, não existe ali um revolvimento fático probatório, não é para discutir as questões de fato ali, as questões fáticas do processo, de valoração de provas, se tem que valorar assim ou se tem que valorar de outra forma. Não é isso, é um tribunal que se presta única e exclusivamente a verificar as questões infraconstitucionais e constitucionais, se estão de acordo com aquilo que foi fundamentado nas decisões de base ou de segunda instância. Mas quando a gente chega no STJ, aqui nos detendo mais no STJ, nós temos 2 turmas que julgam matéria criminal, que é a 5ª e 6ª turma. Então o STJ ele é composto por 3 sessões. Primeira sessão, 1ª e 2ª turma. Segunda sessão, 3ª e 4ª turma. Terceira sessão, 5ª e 6ª turma. A terceira sessão é responsável por julgamentos criminais. Cada turma, 5ª e 6ª turma, compõe 5 ministros. Quando a gente faz um recurso, seja um recurso especial, seja um habeas corpus, seja um recurso ordinário constitucional, nós remetemos, enfim, falando de um modo leigo para que todos entendam,
nós levamos esse processo até o STJ e ele vai ser distribuído para uma das turmas, para um relator. Mas aqui começa a grande dificuldade. Muitas vezes sim, porque o tribunal, o STJ, ele tende, para algumas matérias, ele tende a ser um tribunal mais garantista. Tá? E garantista não tem nada a ver com impunidade. Ele tende a ser um tribunal mais garantista. Porém, existem alguns entraves. Primeiro é a questão da IA no STJ, que é onde a gente verifica também, né, que existe uma preponderância nisso, porque senão seria impossível julgar. E a crítica não é quanto à IA, a crítica é quanto à falta de possibilidade, de possibilidade humana de análise dos processos que lá abarcam, né, que lá aportam. Então, vamos lá. Quando a gente fala em STJ, o processo chega até o STJ através de um recurso especial, através de um agravo em recurso especial, através de um habeas corpus, através de um recurso ordinário constitucional. Quando a gente fala em habeas corpus, a maioria dos habeas corpus são fulminados liminarmente. Né? Existe um artigo do regimento interno que permite isso e muitas vezes não se enquadra nessa situação, assim como no STF. E aí o que acontece? O advogado ele precisa fazer um agravo regimental. Então o advogado faz um agravo regimental e o que teria em tese o habeas corpus para sustentar oralmente em 15 minutos, com o agravo regimental muda para 5. Só que mesmo assim, a gente enfrenta outras dificuldades que não existe pauta para julgar habeas corpus, você não é intimado da pauta e na maioria dos casos ele é pautado por julgamento virtual. Quando falamos em julgamento virtual no STJ, é quase que impossível tirar esse processo da pauta virtual e sem que o ministro peça vista, sem que o ministro se convença de que esse processo tem que ser julgado no presencial. Já começa aí uma questão que é muito problemática. Enfim, chegando esse processo no STJ, se ele for pautado no virtual, em média, por relator, teve uma nota que saiu agora da ASP, onde estavam discutindo aí a questão de julgamentos, de volume de julgamentos por relator, parece que em torno de 3 mil processos são julgados em uma semana no STJ, pelo julgamento virtual, 3 mil processos, no prazo de uma semana. Quando é um julgamento virtual de habeas corpus, o prazo para sustentação oral é 15 minutos. Então façam o cálculo, pautou no virtual, é assíncrono, o advogado não acompanha o julgamento, só é disponibilizado o voto, mas é facultado ao advogado enviar, sim, a sua sustentação oral por vídeo na página do STJ. Então vamos lá, temos 3 mil processos, 15 minutos para sustentar oralmente, uma semana de julgamento, 7 dias. É uma conta simples e básica. 15 minutos vezes 3 mil processos. Quantas horas, quantos dias de análise seria preciso para que os ministros consigam analisar, assistir a sustentação oral enviada? Bom, já é humanamente impossível, a matemática não fecha. Isso se eles ficassem 24 horas apenas assistindo a sustentação oral. Mas fora isso, nós temos também um volume estrondoso de recurso especial. Nós temos ações originárias, de competência originária. Nós temos agravo em recurso especial. Nós temos recurso ordinário constitucional. E esses outros recursos não param durante o julgamento virtual. Quem vota no julgamento virtual? Quem escreve o voto? Quem analisa o caso, aquele processo que tem um número, mas que por trás existe uma vida, existe uma história. E que muitas vezes pode estar sendo, sim, injustiçada. Então, a questão aqui não é uma prestação jurisdicional do STJ que tenda a combater a justiça, né? a beirar a injustiça, não é isso. É que é humanamente impossível que se debrucem e julguem. Isso é claro, é nítido. Se vocês pesquisarem o número de processos que tramitam no STJ, vocês vão ficar estarrecidos, milhões de processos. O novo presidente que assumiu agora a presidência do STJ deu uma entrevista falando do volume de processos, não vou falar aqui em números, mas pesquisem. Pautou no presencial, existe também essa questão de muitas vezes você falar e não ser ouvido. Isso acontece muito. Por quê? Porque dado todo esse volume de processos, o relator muitas vezes vai ler os seus memoriais, a entrega de memoriais é fundamental, mas ele vai disponibilizar um voto que, de acordo com a hipótese que ele levantou, ele já está contaminado com aquela ideia, é muito raro que ele mude de ideia e de opinião. E os demais ministros, muitas vezes, não por má fé, não é isso, é porque é realmente humanamente impossível, não estão inteirados do que está sendo julgado ali naquele momento. Quando a gente fala em agravo regimental em habeas corpus, 5 minutos é um prazo muito exíguo para conseguir sustentar as razões do seu recurso, para sustentar seus argumentos. E isso inviabiliza uma análise dos ministros. Fora essa questão, nós também temos aí que muitas vezes
quando fazemos o recurso especial, isso falando agora em recurso especial, o recurso especial para o STJ é muito raro, isso é muito raro, que ele suba direto. Então, quando a gente fala em interposição de recurso especial, nós temos uma decisão de segunda instância de Tribunal de Justiça, a gente faz um recurso especial para o próprio Tribunal de Justiça, onde vai existir ali um filtro de admissibilidade. Nesse filtro de admissibilidade, ele vai ver se sobe ou se não sobe. Na maioria dos casos não sobe, barra em súmula, tá? Mesmo que essa súmula realmente não se enquadre no seu recurso. Vai barrar. Se o recurso especial não sobe direto, se ele é barrado, tá? A gente precisa fazer um outro recurso que chama agravo em recurso especial. E esse agravo em recurso especial, ele não dispõe de possibilidade de sustentar oralmente, apenas de sustentar, de levantar questões de fato e questão de ordem, que já inviabiliza a palavra da advocacia. Então vamos lá. Nós temos vários filtros e vários óbices recursais que impedem que o seu recurso suba direto. Se o recurso subir direto, você tem ali seu prazo para sustentação oral, tem 15 minutos. Mas se o seu recurso não sobe direto, você precisa fazer o agravo em recurso especial. O agravo em recurso especial não admite sustentação oral. Então você é forçado a fazer um agravo em recurso especial, onde não vai ser admitido a sustentação oral. Nós temos milhares de processos tramitando que são agravos em recurso especial para 10 ministros de julgado, 2 turmas. Como que eles vão analisar o seu caso, as suas teses? Vamos supor que vocês são advogados que escrevem de um modo enxuto. O recurso de vocês, o recurso especial de vocês, tem 10 páginas, algo enxuto. Aí somado aos milhares de processos, somado aos julgamentos virtuais, somados aos habeas corpus, como que o ministro vai sentar e ler? Por mais que às vezes o seu processo chega até um tribunal superior, porque existe tese, existe base, existe técnica e existe a possibilidade, nós também enfrentamos uma dificuldade que é ser lido e ser ouvido. E é aqui que mora hoje uma das principais questões da advocacia. É um novo pilar que a advocacia precisa, muitas vezes, se debruçar. É um novo obstáculo que a advocacia precisa transpunir. Porque não basta chegar até o STF, até o STJ. Que quem atua em Tribunal Superior sabe o grau de dificuldade que é isso. Mas é preciso você se fazer ouvir, você ser lido realmente. Então, e para isso é um esforço tremendo e, dado a impossibilidade humana de que realmente esses processos sejam analisados e julgados, nós estamos aí à beira de um colapso da justiça. Porque muitas vezes o processo sobe, o processo chega, existe uma tese que é uma tese que o tribunal acompanha, mas ele é barrado em filtros recursais, onde o julgamento é realizado extensamente com base em filtros recursais e não é analisado o mérito, e esse esforço poderia ter sido direcionado ao mérito sim, e ele não é. E aí existe a possibilidade de um inocente ser preso, porque estamos lidando com liberdade, e como no STF também acontece. A gente se detém mais em STJ aqui nessa conversa, mas é esse o cenário que a gente enfrenta hoje. É um colapso da justiça, porque o volume de processos é enorme, a qualidade do julgamento não tem como melhorar essa qualidade de julgamento, porque não tem como 10 ministros lerem milhares de processos, milhões de páginas, em um curto espaço de tempo. Então nós temos robôs julgando, nós temos IA triando, tanto é que essa questão do resumo do recurso especial, que hoje foi imposto, é justamente para isso, para facilitar a leitura da inteligência artificial. E como que a gente vai advogar? Como que a nossa voz vai ser ouvida? Como que as nossas letras serão lidas? Essa é uma questão que até o momento não existe uma solução. Pessoas estão sendo presas injustamente, pessoas estão sendo condenadas injustamente, porque por mais que o recurso chegue até um tribunal superior, muitas vezes ele não tem condições de ser lido, dado a esse volume de processos que estamos tratando. Mas é esse o cenário que a gente enfrenta. A advocacia precisa lutar por ter seu espaço de fala. Não podemos suportar condenações injustas. A gente precisa buscar mecanismos de efetivar a justiça, de ser, de que a advocacia seja assim ouvida, de que as nossas palavras, as nossas letras sejam lidas. E antes de tudo, acho que o principal caminho, o caminho mais próximo para auxiliar o judiciário é que o STJ realmente uniformize as decisões.
a gente vê um conflito gigantesco de entendimento entre, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ. É por isso que o volume recursal no STJ é tão grande e no STF, porque existe uma desconformidade de aplicação da lei. O STJ ele serve para unificar a aplicação da lei infraconstitucional. O entendimento deve ser seguido. E quando isso não acontece, sobrecarrega o judiciário. E quem paga esse preço? Quem paga esse preço é toda a sociedade, onde muitas vezes o inocente não tem voz para chegar até os ouvidos do ministro do STJ por essa impossibilidade humana. E é esse o momento que estamos vivendo. Então precisa de muita reflexão, além de trabalhar a parte técnica para que seu recurso chegue até um tribunal superior, é preciso também trabalhar a parte dessa atuação no tribunal para que você despache, para que você marque audiência, para que você envie memoriais, para que você fale com o ministro, para que você consiga pautar para o presencial, para que você consiga sustentar oralmente, ou faça algum malabarismo. Malabarismo que eu digo é, muitas vezes, um agravo em recurso especial que não admite sustentação oral, você usar uma questão de fato para trazer uma questão principal ali, que mesmo que seja de direito. Chegou lá, é a única chance que você tem, muitas vezes é a última chance do seu cliente. A advocacia precisa se virar. Eu já fiz isso, já tomei pito ao vivo, mas dormi de consciência tranquila porque eu fiz o que eu pude. E a gente luta sempre com todas as forças para conseguir garantir a justiça nesse país, para garantir a justiça, ainda mais na seara criminal, que lida diretamente com a liberdade de ir e vir, com a liberdade do ser humano, que se não o principal, é um dos principais dons, né? Dons não, é um dos principais direitos que nós temos, que é o direito de ir e vir, que é o direito à liberdade, que a Constituição nos assegura. Tanto é que existe o princípio da presunção de inocência. Enfim, para esse vídeo não ficar mais longo, aqui fica uma reflexão e aqui fica um convite para que a advocacia realmente se movimente nesse sentido. Um abraço.